A seguir, o ensino de física nas escolas pode receber um auxílio especial da Universidade Federal de Goiás. Isso porque o grande grupo de pesquisa do Instituto de Física da UFG leva debate a colégios de ensino médio sobre diferentes temas, desde temáticas curriculares da disciplina até assuntos científicos. E eu te convido para saber um pouco mais sobre essa iniciativa no Mundo UFG, que começa agora. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos acompanha pela TV UFG ou pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros. Estou vestindo um vestido azul e um blazer preto. E estou sentada aqui no estúdio do Mundo UFG, esse novo lado do estúdio, que é novo, né, para os nossos espectadores, que conta com 2 sofás, um azul e outro branco, e também alguns adereços aqui em 2 mesas ao meu lado direito. Quem faz a interpretação para Libras é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave e se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. Bom, e para falar um pouquinho mais sobre como esse grande grupo de pesquisa do IF, está podendo auxiliar as escolas, a gente vai conversar com nossos 2 entrevistados desse primeiro bloco. O primeiro é o professor Luiz Genovese, que é do Instituto de Física da UFG. Ele se descreve como um homem branco, com poucos cabelos, olhos castanhos e que usa óculos. Olá, professor Luiz, muito obrigada pela sua presença. Bom dia a quem está nos acompanhando pela TV UFG. Grato a oportunidade de estar com vocês. Obrigado, Camila. Obrigado aos telespectadores. E o Diogo? Isso, é o Diogo. O intérprete, o nosso colega lá, fazendo a interpretação em Libras. Obrigado, Diogo. Bom, nosso outro entrevistado é o Tiago Ribeiro, que é doutor em Educação em Ciências e Matemática pela UFG e pesquisador aqui também da UFG. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo aqui ao Mundo UFG. Vou pedir que você se descreva rapidamente para a gente suas características físicas principais. Bom, eu sou um homem branco, cabelos pretos, curtos, barba preta curta, alto, estou vestindo uma camiseta preta e uma calça jeans azul. Muito obrigada. Agora sim, vamos falar do projeto então, né, desse grande grupo de pesquisa. Professor Luiz, conta pra gente como é que surgiu esse grande grupo, ele reúne outros grupos de pesquisa, também do Instituto de Física, conta um pouquinho dessa história. Rapidamente, o início desse projeto, antes de mais nada, boa pergunta, bom questionamento, porque existem várias pessoas e várias instituições que contribuíram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Eu gostaria de destacar desde os meus professores de educação básica, lá em Areal, no estado interior de São Paulo. Eu gostaria de destacar os professores da Universidade Estadual Paulista, da Unesp de Rio Claro, o pessoal da Unesp de Bauru na pós-graduação, que contribuíram sobremaneira para que eu pudesse estar aqui hoje, né? E, em particular, eu destaco o professor Baldino, que inspirou a questão que me estimulou, na verdade, a trabalhar com grupos nas escolas, né? E, em particular, ele só catalisou um processo que já existia, porque minha mãe era diretora de escola, minha mãe era professora, e eu praticamente não encontrava minha mãe em casa. E aí, ao ponto do meu irmão perguntar, mãe, para minha avó, onde está a mãe, vó? Porque ele ficava dias e dias sem ver minha mãe, ao ponto de imaginar que minha mãe tinha morrido. Então, eu só fui entender que a escola era importante porque eu fui procurar minha mãe e não sabia onde ela estava. Aí, quando eu descobri onde ela estava, eu descobri quem tirou minha mãe de mim. Foi a escola, os professores. E então, quando eu estou com professores como o Tiago, que está lá no Colemar Natal e Silva, e os alunos, é como se eu estivesse com a minha mãe aqui, e ela está com a gente aqui. Um abraço para minha mãe que faleceu também. Então, isso é importante para a gente entender o significado do grande grupo de pesquisa. Ele é muito mais do que ensinar física, mas é para formar pessoas que usam a física para se constituir, para se formar.
E esse é o desafio nosso, é valorizar as histórias das pessoas utilizando da física para isso. Então esse é eu gostaria de aproveitar, não deixar de dizer que o GGP, do ponto de vista da UFG, ele nasceu em 2010, foi gestado em 2009, já tem então 13 anos, já é uma caminhada boa, já teve vários, o GGP é um grande grupo de pesquisa formado por pequenos grupos de pesquisa, ligados às escolas. Então ele fica localizado, os grupos ficam localizados na escola. Então tem um ou mais professores que são os coordenadores, eles recebem e organizam os estágios e os alunos do PIBID, do RP, nas escolas para trabalhar junto com os alunos das escolas. E eu e o professor Rildo também faz parte do projeto. Vamos às escolas, participamos das reuniões. Então é um projeto que tem, é importante mencionar, nós temos hoje, já foram vários pequenos grupos de pesquisa que já surgiram, já nasceram, já morreram. A gente agradece todos os professores que já participaram dos pequenos grupos de pesquisa. Mas atualmente nós temos o professor Tiago, no Colemar Natal e Silva, que está ligado ao PIBID. Temos a professora Aline, no João Barbosa Reis, lá em Aparecida de Goiânia, ligado ao PIBID também, que recebe os licenciados. Tem o professor Alex Norbert Sabin. Temos na residência pedagógica a professora Giovana, no Valdemar Mundim, aqui do lado. Temos a professora Lília, no Colemar Natal, no Cecília Meirelles, lá em Aparecida de Goiânia. Tem o professor Danilo, no Mansões Paraíso, outro PGP, lá em Aparecida de Goiânia. Temos a professora Sabrina, em Tocantins. Professor, vou ter que interromper, porque a gente não vai conseguir citar todos. Só para terminar, a professora Sabrina, em Tocantins. E um abraço para a professora Adriana Bortoli, da Unesp, diretora solteira, que também fazemos ponte com ela lá. Tá certo. Bom, Tiago, queria que você contasse um pouco da sua experiência. Você entrou no grupo na graduação ainda, sei que você fez mestrado e doutorado no programa do Instituto de Física, orientado, né, pelo professor Luiz. O grande grupo teve sempre permeando a sua formação. Explica um pouquinho para a gente. Na verdade, eu participei desde o começo, né? Desde lá de 2010, eu estava acho que o segundo ou terceiro, eu estava iniciando o terceiro ano da graduação, né, do curso de Física, licenciatura. E surgiu como uma oportunidade de começar a trabalhar com a pesquisa e foi onde eu me encontrei num primeiro momento. Até então eu não tinha assim tanto contato com a escola, né? E acho que nesse momento eu ainda nem tinha assim me descoberto como professor de física também. Então acho que nesse momento eu tive esse contato com a pesquisa, principalmente pesquisa em ensino de física, essa questão da parte da escrita também, né? Começar a fazer leituras na área da sociologia da ciência principalmente, que é algo que eu trago também para o pessoal do PGP lá do Colégio Colemar, né? E eu fui descobrindo esse gosto pela, digamos assim, pela docência, foi durante essa vivência no GGP. Então ele deu o tempo que eu precisava para eu conseguir me descobrir como professor, né? Então, durante esse primeiro momento, trabalhando mais nessa parte da pesquisa, ensino de física, mas eu estava sempre presente em alguns PGPs, né? Então eu comecei lá aqui no CEPAI, a gente chegou a ter um momento que tinha o PGP no Colégio de Aplicação aqui da UFG. Coordenado professor Guilherme Coelhinhas. Isso, o professor Guilherme ajudou bastante muita coisa que eu tenho hoje como professor, ele ajudou a desenvolver nesse período, né? Eu frequentei um tempo, logo depois que eu terminei o mestrado, o Colégio João Barbosa Reis, lá também com a professora Aline. Fiquei lá como professor voluntário por mais ou menos um ano, acompanhando o colégio, né? Então, e tudo isso foi me preparando até quando eu cheguei no Estado, trabalhar como professor do Estado, né, no do Colégio Colemar. E lá eu consegui ter todos os recursos necessários para eu conseguir montar um PGP lá também. Né? E foi num momento assim muito importante, que foi bem no período da pandemia, quando começou a pandemia, né, em 2020. A gente tentou fazer algumas reuniões antes da pandemia, em fevereiro, e aí logo em março começou a ter o isolamento social, né? E aí a gente teve que pensar em modos de ajudar uns aos outros, né? E aí essa questão do PGP, manter o contato próximo dos alunos, ajudou bastante a gente a desenvolver esse trabalho.
Professor Luiz, explica para a gente como é que são montados esses PGPs nas escolas. O senhor citou várias aqui. Como é que é o interesse do próprio professor que procura o senhor? Vocês procuram as escolas? São escolas públicas, particulares? A questão é a gente dar ênfase para as escolas públicas, até porque tem a ver com a minha trajetória. Essa é a questão do elemento da trajetória e da origem familiar e social das pessoas, ele que guia a construção do GGP. O GGP ele é muito mais, ele procura cuidar das pessoas. Então, esse é o desafio, a gente cuidar das histórias das pessoas, para que elas não sejam engolidas pelo sistema, pela rotina. Então, esse é o cuidado grande que a gente tem. A partir das histórias das pessoas que a gente desenvolve o trabalho. Então, se as pessoas têm interesse de participar, a gente primeiro escuta as pessoas. Então, essas pessoas têm interesse de participar. Eu gostaria de me envolver no grupo. Eu gostaria de trocar figurinhas com as pessoas. E aí a gente tem até uma metáfora. Logicamente que no início eu fui atrás dos professores em 2010 porque as pessoas não sabiam do projeto. O projeto estava na minha cabeça, mas não estava na cabeça das pessoas. Então, no primeiro momento, a gente foi até as escolas, andei por vários lugares, fiz o convite para várias pessoas. E é importante destacar que o sonho dessas pessoas, ao olhar, falar assim, nossa, vale a pena estar junto com o Luiz. Então, essas pessoas, no começo, elas se envolviam mais pelas ideias do que pelo valor financeiro ou algo que tivesse envolvido no projeto. Hoje, depois de 2014, a gente teve bolsa do PIB e da RP sustentando o projeto. Hoje, o projeto tem alunos da licenciatura, são 41 alunos da licenciatura com bolsa de R$700. Do PIB e da RP, agradeço ao professor Rio novamente, o professor Vanilton e a professora Patrícia, que são coordenadores institucionais do PIB e da RP, respectivamente. E temos mais 6 professores recebendo a bolsa também. E aí então é um projeto grande, só que também tem os voluntários. E tem outras escolas. Então, depende, se a pessoa... Então, a gente tem o Gustavo Ritter participando, que é uma escola fantástica daqui da cidade de Goiânia, do estado de Goiás, de educação e arte, que faz parte, que inclusive eles têm um projeto de fazer uma peça teatral agora em outubro, fazer uma peça sobre Oppenheimer, sobre a questão da bomba atômica, para receber os alunos do ensino médio. Olha que coisa mais fantástica. Então, mas são sonhos das pessoas. Então, a brincadeira é, o que nós podemos fazer para ajudar as pessoas a realizar o sonho delas? Por quê? Porque elas realizam o meu, que é pegar e estar junto com as pessoas, é fazer histórias, é criar coisas, viver. Na verdade, é o lugar mais acolhedor para mim, afetivo, porque lembra a minha mãe, lembra a minha infância. E é uma maneira de eu cuidar da escola, porque eu também fui professor 10 anos de educação básica no estado de São Paulo. E eu acho que é importante a gente valorizar a escola. Então, na verdade, quando a gente vai para a escola, quando eu vou para a escola junto com os licenciandos, que eles vão, eu falo da barca do inferno. A gente pega o meu carro preto e enfia a molecada e vamos para a escola. E aí, tanto é que eu dou aula também, às vezes, né, Tiago? Aproveito, vou lá, atrapalho a aula do Tiago, atrapalho a aula da Aline. Professor, já falando de aula... Só para finalizar uma coisa que é importante, que me esqueça, a gente usa uma metáfora que a gente criou. Assim, cada um de nós, eu chamo de livrojantes. É um viajante que escreve o seu próprio livro, mas não é só no papel, é no próprio corpo dela. E aí, quando a gente está junto, a gente forma aquilo que eu denomino de biblioamigos. A gente forma uma biblioteca de amigos, cada um expõe o seu livro e a gente pode acessar a história das pessoas. Por isso que é a questão da viagem e dessas histórias, a construção dessas iniciativas é tão importante, porque nós vamos construir história e fornecendo para os outros. E o Tiago é uma pessoa que tem história para contar também, né, Tiago? Só para explicar para os nossos telespectadores que estão vendo o professor olhar muito para a direita dele, é porque tem estudantes aqui, que são estudantes de ensino médio, que estão assistindo ao programa, 2 estudantes que infelizmente não podem participar pela nossa questão aqui de espaço, né, de tempo. Também queria agradecer. Qual é o nome das duas, professor? A Larissa e a Maria Eduarda. Muito obrigada, Larissa. Muito obrigada, Maria Eduarda, por estarem... Não dá para mostrar porque a gente vai mostrar fora do cenário, aí já... Não dá, mas obrigada, meninos, por estarem aqui. E queria que o professor Tiago contasse, então, como é que é para você, né, tá dentro desse projeto, ele auxilia você tanto nas suas demandas como professor. A gente sabe que dar aulas, né, no nosso sistema é um trabalho, muitas vezes, sobrecarregado, difícil, solitário.
estar dentro desse projeto auxilia nessas demandas e também auxilia os seus alunos a compreender melhor a física, as exatas? A gente sabe que muita gente, como eu, por exemplo, tem dificuldade com exatas, não gostava muito de física. O que você diz disso, Thiago? Então, acho que o PGP, a dinâmica do PGP, acho que o principal ganho que a gente tem é manter o professor vivo, manter ele vivo dentro da escola. Esse é o principal, porque a gente coloca sempre aquele objetivo e aí o nosso objetivo é um objetivo coletivo, né? Eu não estou lá mais dentro da sala de aula, como a gente está organizando o PGP, eu não estou lá mais dentro da sala de aula só por mim mesmo, né? A gente tem todos os outros alunos e os licenciandos também da UFG que vão lá ou fazer estágio ou fazer a atividade de campo do PIBID também, né? Então a gente está lá por todo mundo. E é uma forma de a gente pensar junto também, né? Eu não estou lá mais enfrentando esses problemas sozinho. Eu estou enfrentando esses problemas com os alunos da escola, estou enfrentando esses problemas com os licenciados, com o professor da UFG também, né? Então a gente tenta sempre pensar nessas alternativas, né? Planejando aula, né? Às vezes fazendo aula no improviso lá, porque surge uma demanda inesperada dentro da aula, né? Então tudo isso acaba contribuindo principalmente para manter a gente vivo dentro lá da escola, né? Não fazer com que a gente fique naquele piloto automático, só cumprindo demanda externa e esquecendo da gente mesmo. Bacana. Professor, e tem uma metodologia específica? Na pauta eu li até um nome aqui que eu não sei nem se eu vou conseguir citá-lo. Deixa eu ver aqui, dimensão quadripolar. O que é isso, professor? Então, é importante destacar que a formação, a gente criou nós temos uma teoria, nós construímos uma teoria que chama da teoria do campo educacional brasileiro, baseado, fundamentado na teoria do Pierre Bourdieu, sociólogo. E a partir dele a gente criou uma denominação, uma conceituação de formação integrada, inicial e continuada quadripolar, onde a gente não separa a formação do aluno da escola, do licenciando, do professor e do pesquisador da universidade, ou do professor da universidade. E aí eu queria aproveitar, então, ou seja, e cada um cuida da formação do próximo. Cada um oferece para o outro aquelas experiências para que o outro possa se pensar. Então, o que habitualmente acontece é, o professor da universidade encaminha um licenciando, vai lá, faz uma pesquisa, coleta o dado e volta, e o professor da escola não participa. E aqui o que a gente vai ver daqui a pouco com os alunos formadores e com os licenciados formadores é que os trabalhos são sempre coletivos. Então eles aprendem a escrever junto com a gente escreve junto com eles, eles dão ideias, eles nos formam. Eles cuidam da minha formação, eu estou vendo que o senhor está triste. Estou vendo que, olha, professor, já percebeu tal coisa? Eles trazem feedback para a gente e a gente tem novos insights, acessos a informações que são privilegiados, porque são as próprias pessoas que estão falando sobre a própria vida deles. Eu queria aproveitar, só para não deixar de mencionar, o impacto que o grande grupo de pesquisa teve, não só nas escolas, mas teve na UFG e, em particular, no Instituto de Física. Ele mudou o curso de licenciatura em Física da Universidade Federal de Goiás. Ele pegou e valorizou os alunos da licenciatura, valorizou a licenciatura, e isso, a docência, e a gente mudou a cara do curso de Física da UFG. E hoje ele está, posso dizer com toda a clareza, que ele está um ambiente muito mais agradável, muito mais humano e acolhedor no Instituto de Física como um todo. A licenciatura, os alunos do ensino médio, os licenciandos e os professores da escola ajudaram a humanizar o Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Bacana. Isso merece um destaque. Bom, infelizmente nosso tempo desse bloco está chegando ao fim. Queria agradecer, Thiago, pela sua presença. Espero que o projeto tenha muito sucesso aí, que vários alunos, quem sabe, né, se tornem professores de física ou de outras disciplinas, se apaixonem também pela licenciatura. Obrigada também, professor Luiz, por estar aqui com a gente. Muito bom ver o seu entusiasmo, né, em relação a essa iniciativa, e espero que a gente possa contar sobre outras realizações, outros projetos do grande grupo de pesquisa. Tem mídias, tem Twitter, tem canal no YouTube, GGP, Física, tem Instagram, tem WhatsApp, tem de tudo. E foram alunos que criaram, inclusive. Só procurar, então, ggp.física. No YouTube, está lá e encontra. Então tá bom. Muito obrigada a vocês dois e eu te convido a continuar com a gente. Quem sabe até participar. O professor falou das mídias sociais, a TV também tem canais de comunicação e um deles é o WhatsApp. O número está aparecendo aqui na tela, é o 629-9181-1406. Você pode mandar sua sugestão de pauta, crítica, elogio, dúvida. A gente está aqui para receber a sua contribuição.
A gente vai para um rápido intervalo agora e volta para continuar contando mais experiências e histórias do grande grupo de pesquisa do Instituto de Física da UFG. A gente volta rapidinho. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como o desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje, que fala um pouquinho a respeito do grande grupo de pesquisa do Instituto de Física da UFG, que leva diferentes conteúdos e vivências para as escolas de ensino médio. E nós vamos conversar com dois novos entrevistados nesse bloco. Bom, o primeiro deles é o Vitor Hugo de Menezes, estudante do Instituto de Física da UFG. Ele se descreve como um homem jovem, de pele negra, com olhos castanhos escuros, cabelos pretos e cacheados e barba. Olá, Vitor Hugo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Nosso outro convidado é o Pedro Henrique Lopes, que é estudante do ensino médio no Colégio Estadual Colemar Natal e Silva. Ele se descreve como um jovem alto, de pele clara, com cabelos e olhos castanhos. Olá, Pedro, muito obrigado pela sua presença também. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Bom, vou começar falando com o Vitor Hugo. Vitor Hugo, conta um pouquinho pra gente como é que é a participação, né, dos estudantes de física nesse projeto, como é que é estar, né, nas escolas de ensino médio, dentro dessa diferente forma, né, de lidar com a física. Camila, é sempre muito emocionante assim poder falar sobre o GGP, né? Por tudo que ele representa, como os professores falaram, dentro do Instituto de Física, assim, né? Essa gama de pessoas que estão lá dentro contribuindo, e esse cuidado que eles comentaram é muito forte, né? Esse cuidado entre as pessoas, e isso se manifesta de diferentes formas lá dentro. Uma delas é quando a gente, como licenciando, adentra no estágio 1, que a gente vai escrever um pouquinho sobre, fazer um esboço, um projeto de esboço de autoanálise, né? E isso é uma forma do GGP nos respeitar. Esse cuidado vem em forma de respeito, porque a gente vai olhar nesse projeto a nossa origem e trajetória social. Então a gente vai se respeitar, vai olhar a nossa trajetória, a nossa origem, e a partir disso a gente vai definir o nosso projeto. Então depois que a gente tem esse entendimento do nosso contexto, que a gente vai definir o que faz sentido para a gente, o que a gente quer trabalhar. Então isso se torna muito prazeroso para a gente, muito, né? E junto nesse ambiente de acolhimento, de cuidado com os outros integrantes, a gente consegue construir coisas incríveis, assim, né? Porque está associado ao que faz sentido para a gente, e a gente utiliza a física para transformar esse nosso universo, assim. Então é a partir dessa união que a gente chega em coletivo, né, para atuar dentro de um colégio, com algum projeto, com alguma pesquisa, e sempre em trabalho coletivo a gente consegue produzir grandes coisas. Agora falando com o Pedro Henrique. Pedro Henrique, primeira pergunta que eu tenho para te fazer. Você gosta de física? Gosto. Já gostava antes ou começou a gostar depois do GGP? Eu já tinha um interesse na área da ciência em si, antes do GGP, mas a partir disso eu consegui achar mais um pouco do meu interesse na própria área da física. E conta o que você já conseguiu vivenciar com o projeto. Como é que você conheceu o projeto? O que você já pôde
discutir, conversar, né, aprender a partir do GGP? Bom, a partir do PGP, teve vários projetos, tanto dos alunos, quanto dos licenciados, quanto dos professores. Cada um deles trouxe projeto, emendou e foi gerando novas ideias e novos projetos. Muitos deles foram durante a pandemia, que eram as aulas online, que às vezes nós não tínhamos uma proximidade tanto com o professor, sabe? O PGP ele trouxe mais essa proximidade, porque durante as aulas presenciais, você está assistindo a aula do professor, mas você tem aquela interação com ele, sabe? Você está lá vivenciando com ele, você tem o conhecimento dele, uma proximidade. Durante a aula online não tinha tanto essa interação, era mais como assistir um vídeo, sabe? Se você estivesse assistindo apenas uma aula. Aí com o PGP a gente pôde pensar mais sobre o que a gente queria para o futuro, ele trazendo projetos e aliviando um pouco da tensão que tinham durante as aulas online. Muitos projetos do PGP também foram visitas a locais como a universidade mesmo, o Pátio da Ciência, projetos de estudantes como o Ludensina, o Geek, vários outros projetos que nos ajudaram a ter uma ideia do que a gente queria e foram experiências ótimas, sabe? Muito confortantes, sabe? Bem acolhedoras. Bacana. Já que você falou de outros projetos, né, queria que o João Vitor falasse um pouquinho falei o nome errado, ó, o Vitor Hugo falasse para a gente um pouquinho sobre como que esse grande grupo de pesquisa consegue influenciar outras iniciativas também no Instituto de Física. A gente recentemente até falou do Clube de Astronomia aqui, já falou do Piqui Mecânico, sei que tem outras atividades que o grande grupo consegue também trabalhar. Uma dessas atividades, assim, a gente tem sempre uma fala que o professor aprende muito com o aluno, né? E isso quebra muito essa hierarquia, eu acho bem interessante, assim, que é a valorização das pessoas, né? Então, quando a gente valoriza o que faz sentido para cada um, acho que essa ideia influenciou a criação de muitos grupos, né? Dentro do Instituto. Um deles, assim, é o Clube de Astronomia Cecília Payne, que também começou no início dentro do GGP. O GGP conseguiu salas dentro do Instituto de Física. Uma das maiores salas é do Clube de Astronomia. O Ludensina também está lá dentro. Temos o diretório acadêmico, que é constituído por integrantes do GGP, né? E vários outros, assim, você comentou sobre o Piqui Mecânico, tem o Pátio da Ciência também. E o Physicast também, que não poderia esquecer do Giovan, que eles também foram na visita deles à UFG, participaram no podcast. O Physicast também tem essa questão de ir ao colégio e entrevistar ali dentro, mostrar de verdade o que está acontecendo, as demandas do colégio lá, ali, né? Dar voz para essas pessoas. E vários outros também, que felizmente eu estou esquecendo, mas... Muitos projetos, então, conseguem entrelaçar saberes, experiências, e é possível que vocês, como licenciandos, os estudantes, aprendam com todos esses projetos, né? Sim. Essa questão da unidade e recepção, né? Quando a gente faz essa dimensão quadripolar, a gente tem o costume de falar licenciandos formadores, que já estão há mais tempo, estão na residência pedagógica. Esse processo de acolhimento é muito importante. Eu fui acolhido. Então, por uma pessoa que também é licencianda, quebra essa hierarquia e a gente consegue absorver também melhor algumas ideias, né? De formação e tudo mais. E quando isso é compartilhado numa teia, né, bem unida, é muito interessante assim os resultados. Oi, Pedro Henrique, você já pensou sobre o seu futuro? Está em que ano do ensino médio? Terceiro. Então já está pensando, sim, né? No Enem ou no vestibulares. Você já pensou que carreira seguir? Você acha que ter tido a oportunidade de participar desses diferentes projetos, participar do GGP, pode ter influenciado na sua escolha? Conta um pouquinho. Com certeza influenciou, principalmente em questão de eu me achar mais, sabe? Achar o que eu quero fazer. Porque antes eu não tinha certeza, sabe? Eu meio que sou interessado por quase todas as matérias, então não tinha algo específico que eu queria correr atrás. Mas, após eu participar dos PGPs, eu ainda não tomei uma decisão concreta sobre o que eu quero, mas eu já sei o que eu não quero e sobre o que eu gosto, sabe?
sobre o meu futuro, entendeu? Eu não escolhi uma universidade ainda que eu quero participar, mas o PGP em si, ele me ajudou muito a descobrir a mim mesmo, sabe? Tipo, a saber do que eu gosto e o que eu, tipo, quero fazer. Tem uma ideia? Pode dar um spoiler pra gente? O que você está pensando em escolher? Provavelmente licenciatura em Física. Olha só, um próximo professor também que talvez esteja no mesmo lugar, né, que o Vitor está agora, que o Tiago esteve. Quem sabe até que o professor Luiz, né, professor Luiz? Talvez um dia algum de vocês siga os passos até chegar onde o professor Luiz está hoje, né, Pedro? Exatamente. Bacana. Bom, e falando disso também, né, o professor Luiz destacou a importância da integração, de ter tornado o espaço do Instituto, né, um local mais humanizado, foi até uma palavra do professor. Queria que você falasse um pouquinho disso. A gente sabe que, infelizmente, os cursos de licenciatura hoje têm uma procura reduzida, né, os estudantes não têm se interessado tanto por se tornar professores no futuro, e a gente sabe que nas exatas a situação é ainda mais complicada, porque são cursos, né, que exigem mais, que muitas vezes têm um alto índice de reprovação. Como é que isso dá para ser mudado, pensando nessa perspectiva do grupo? Os cursos de Física e Matemática das exatas, se eu não me engano, é um dos maiores evasão da UFG mesmo, assim, né? E como licenciando, como atuante lá dentro, assim, um pouco que eu percebo na minha trajetória é a falta de humanização de várias pessoas que estão lá dentro, assim, né? Essa falta de consciência, de alteridade, de reconhecer o outro, né? Então, a gente tem um estudo também que o Alisson, né, professor Alisson, está fazendo sobre o Instituto de Física aqui dentro da UFG, utilizando Pierre Bourdieu, essa trajetória dele, e que a gente observa alguns aspectos também lá dentro, assim, que o Instituto, desde o seu início, desde a concepção, era para ter um Instituto bacharel para ter pesquisas, né? Formar pessoas para fazerem pesquisas, e não o curso de licenciatura em si, né? Então, nós que estamos lá dentro como licenciandos, é uma dificuldade desde o início, assim, né? Não é tão valorizada essa área da educação lá quanto que nós temos hoje, se eu não me engano, apenas 4 professores licenciados dentro do Instituto. A maioria dos professores são bacharéis, então é bem complicado você ter uma aula com um professor que não é licenciado, assim, já é um problema que eu enxergo. Só explica para o nosso público aí a diferença entre bacharelado e licenciatura, às vezes as pessoas não têm nem noção, sim, né? O curso de bacharel ele vai trabalhar mais na área de pesquisa mesmo, né? E já o quanto a área de licenciatura é mais trabalhar com a parte de educação, ser um professor. Tá certo. Bom, Pedro, voltando aí para a sua realidade, você acha que te ajudou em outras disciplinas, mesmo naquelas que não são de exatas, na maneira de encarar, né, o estudo? Você disse que mudou, que você conseguiu perceber o que você gosta, o que você não gosta, mas deu também para se sentir mais confortável ao estudar? Mudou um pouco sua percepção sobre a própria escola? Sim, principalmente durante a aula online também, porque geralmente as aulas elas eram monótonas e tipo muito peso em cima de você e sabe, era muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. E com o PGP a gente podia dar mais sabe, a gente tinha mais uma liberdade para poder falar, sabe, tipo, expressar o que a gente estava sentindo, quais dificuldades a gente tinha, e também no acadêmico, no colégio, que com o PGP, com a visita dos universitários no colégio, a gente sabe que, tipo, vale a pena se esforçar para estudar, sabe, porque você é capaz, você pode estar no lugar dele um dia se você ir atrás, sabe, você estudar, e também ajudou muito na questão de interesse pelo estudo, porque quando você fica muito tempo longe ou afastado, é difícil você voltar e saber em si, poder estudar, sabe? O que você quer estudar, o que te anima, como você vai estudar. E o PGP, ele mostrava bastante isso, porque os professores, eles mostravam pra gente, o Tiago mesmo, ele criou um projeto junto com a gente, que a gente leu o livro do Henry Carles, que é o... Você lembra o nome, Vitor, para ajudar o Não, Pedro? Científico em tempos de disputa. Não, o Repensando a Expertise. Ele me ajudou bastante a,
tipo, acompanhar ele e ler junto com ele, pesquisar sobre o livro, porque eu percebi bastante como eu queria estudar, sabe? Tipo, acompanhar ele a fazer, a analisar todos os processos, ele explicando os termos científicos. E, tipo, era algo muito interessante, sabe? Era algo que atraía, não como as aulas que às vezes podem ser tipo, bem difíceis de você compreender, sabe? Você tinha um professor ali te explicando passo a passo, analisando junto com você, dando voz para você também poder falar o que você entendeu, como você via aquilo. Então, uma questão legal também, que assim, isso ele contando são algumas reuniões nossas do PGP Colemar Natal e Silva, né? De alguns dos estudos que a gente faz semanalmente. Mas a questão da voz também é muito importante deles passarem esse aprendizado deles. A gente tem algo marcante também da Duda, da Larissa, do Pedro, fazer uma apresentação para a turma de pós-graduação de Sociologia da Faculdade de Educação, assim, que foi um evento marcante durante a pandemia também. Então foi bem legal esse momento, assim, de estar compartilhando com ele, aprendendo com eles também. Então também até essa troca de papéis, né? Sim. Entre aluno e professor. Sim. E vocês falaram muito da pandemia. Como é que foi para você, também estudante, né, o impacto, também tendo que ter aulas remotas e ao estar pensando, né, no seu papel como licenciando, como futuro professor, nessa relação, foi muito difícil? Você quer começar falando? Você quer falar, Pedro, depois o Vitor fala? Para mim era um ponto de conforto mesmo, assim. A gente teve várias reuniões durante a pandemia, entre elas intituladas Quarentenização, né, que a gente fazia várias metodologias, assim, tinha doação de livros, sorteios de livros, então era um ambiente bem acolhedor. Foi um ponto de escape, assim, e cuidado que a gente teve mútuo muito interessante durante esse tempo, que foi muito difícil, né? Foi um período muito emocionante também, que a gente teve algumas disciplinas. E o GGP, de certa forma, mostrou que a gente não estava sozinho, né? Tinha pessoas ali. E é muito bom sentir isso, né? Bacana. Pedro, quer complementar? Para você também foi muito difícil? Estava nos primeiros anos do ensino médio, no final do ensino fundamental? isso, a pandemia pegou uma parte, quando a gente estava no fundamental do 9º ano, até uma parte do 2º. Então foi um longo período e foi bem difícil lidar. Mas sobre o que ele estava falando também dos outros PGPs, tanto os alunos do PGP também participavam das reuniões dos licenciandos, porque às vezes o Luiz, o professor, ele ia dar uma aula para eles, ele também convidava a gente para poder assistir. Então era uma experiência bastante tipo inovadora, sabe? Você vê como que funcionava uma aula fora do colégio, sabe? Como aula na faculdade, pois né? é. Então você já chegava, tipo, pelo menos eu já tive uma experiência para saber como iria funcionar, sabe? Para a gente finalizar, a última pergunta para o Vitor. Vitor, você acha que você vai conseguir influenciar um pouquinho esses estudantes a, quem sabe, né, se tornar professor também, a ter essa mesma paixão que você, o Tiago, o professor Luiz demonstram, né, pela licenciatura, pela física? Assim, eu fui muito influenciado não pela escolha do curso, assim, né, mas eu fui influenciado quando eu descobri e vi que era real um mundo diferente do que eu vivia, assim, né? Esse mundo cruel que é fora também da universidade é uma área restrita, né, e única, assim, mas quando a gente está do lado de fora é bem difícil, né? E quando você vê que isso é possível, eu acho que é essa influência que talvez um dia eu possa passar, né? Que é esse outro lado da moeda é possível, esse lado do cuidado, esse lado humano de ser, é muito importante se divulgar isso. E que a UFG também é uma universidade pública, gratuita e que está aberta a todos esses estudantes aí, né? Com certeza. Muito obrigada, Vitor, pela sua presença. Espero que a gente volte a conversar em outros momentos também sobre o projeto. E obrigada também, Pedro, viu? Adorei conversar com vocês, saber um pouquinho da sua experiência. Okay. Obrigado. Bom, e esse bloco vai chegando ao fim, mas a gente tem mais um bloco com outras informações da Universidade Federal de Goiás. E você pode nos acompanhar não só na TV, mas também pelas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Só buscar por @TVUFG, como está aparecendo aqui na tela. Você consegue compartilhar, curtir, seguir os nossos perfis e também interagir com a gente.
Daqui a pouco a gente volta com mais histórias envolvendo a Universidade Federal de Goiás, também sugestões de livros publicados pela editora UFG. Então não sai daí não, continua acompanhando o Mundo UFG. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Voltamos com o Mundo UFG de hoje e começamos com mais uma dica de um livro publicado pela editora UFG. Olá para você que nos acompanha! Chegou a hora do nosso quadro Publicações e de viajarmos pelo mundo da leitura e pela história, mais especificamente pela história do Brasil e de Goiás. Mas antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. Aqui ao meu lado está a professora Miriam Bianca, que é autora do livro Cultura Histórica e História Ensinada. Ela se descreve como uma mulher branca, tem cabelo preto, curto e usa óculos. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda aqui ao nosso quadro Publicações. Tudo bem, tudo ótimo, barato estar aqui. Perfeito, professora. Então, para começar, vamos contextualizar como que era o Brasil e Goiás nessa época aí do início, da metade do século XIX, né, até a primeira metade ali do século XX. Qual que era o contexto histórico, geográfico aí nessa época? Esse trabalho pega o processo de invenção da nação, que é uma produção da metade do século XIX, quando se forjou aquela ideia de independência, que hoje todo mundo sabe que independência real não houve de jeito nenhum, mas era preciso construir uma ideia de nação para controlar as populações que acharam até que ia ter alguma coisa diferente com a independência, e não, continuou o latifúndio, continuou a escravidão, continuou concentração de poder e riqueza. Então precisava inventar a ideia de nação para dar possibilidades de um discurso único, fundado numa harmonia étnica, racial, econômica, que nunca aconteceu. Sempre fomos um país, desde a sua ocupação colonial, movido pela acumulação de riqueza, pela exploração, pelo genocídio, mas essa história não dá para aparecer, porque as pessoas vão entender que é preciso mudar, e aí é preciso inventar um jeito de controlar a ideia que se tem de nação. Então, a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, e, na verdade, até hoje em dia, o que a gente assiste é a produção de uma ideia de nação, que a gente chama de uma interpretação hegemônica da história, que precisava ser inventada para controlar, para forjar uma nação que precisava aparentar harmonia, igualdade, mas permaneceu no preconceito, no genocídio, na exploração. E como que essa história era contada aqui em Goiás, a história do Brasil e a história de Goiás? Você aborda isso no livro também, né? Como que era contada e como que foi evoluindo também o ensino dessa história?
A ciência existe para a gente procurar o porquê das coisas. Tudo tem uma explicação, tudo tem razão, tudo há como entender o porquê. Às vezes a humanidade ainda não conseguiu entender muitas coisas ou coisas que ainda vão ser compreendidas, mas essa é a tarefa da ciência. Até pouco tempo atrás a gente não sabia por que a Covid matava. A ciência investigou, tanto descobriu o porquê como descobriu como impedir, não é? Então, ciência é para isso. O que eu quis descobrir nesse trabalho foi isso. Por que é que a história é ensinada do mesmo jeito há tanto tempo, se, por exemplo, dentro da universidade, a gente já desconstruiu essa ideia de que a história é feita por um herói, por alguém que é melhor que outro, que a história é uma sequência de data, fato e nome para decorar. Por que é que, se a gente já demoliu isso, teoricamente, há tanto tempo, a escola continua ensinando isso? E aí o que a gente percebeu foi exatamente isso. Goiás fez parte desse processo de invenção de uma nação e aí a invenção de uma região. A gente vê como a história foi ensinada desde a metade do século XIX, com a fundação do Liceu, né? O Liceu foi fundado em 1846, e ao longo desse período que eu estudei, a gente vai vendo como essa história do herói, de alguém melhor que o outro, que esse sim merece ser lembrado e contado, ensinado, e que o povo não conta, o povo está lá para obedecer, como é que isso foi consolidado e continua sendo ensinado. Perfeito, professor. E a análise completa está lá na publicação, né? Muito obrigada por participar aqui com a gente. Isso, e é para isso que a gente trabalha, não é? Para construir possibilidades de construção coletiva do conhecimento, para que o conhecimento seja instrumento para a desconstrução do preconceito, da desigualdade, da exploração, porque conhecimento é para a autonomia, conhecimento é para a plenitude da vida humana. Perfeito, muito obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez. E olha, essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.ufg.br. Acesse, leia, tenha uma boa leitura. E agora você conhece o laboratório que é responsável pela criação do cenário aqui do Mundo UFG. Você se interessa pela criação de cenários para a TV? Conheça o LaLuce, Laboratório de Luz e Cena da UFG. O laboratório cria e executa projetos de cenografia para televisão, teatro e eventos. O LaLuce é vinculado à Faculdade de Artes Visuais e conta com estudantes dos cursos de Direção de Arte, Arquitetura e Design, sob a coordenação da professora de cenografia Viviane Cruz. O laboratório também promove cursos, conferência e palestras sobre a área de cenografia e iluminação. Para saber mais, acompanhe o Instagram laluceufg ou entre em contato pelo e-mail lalucecontato@gmail.com. E para encerrar o programa de hoje, você vai conhecer mais uma história marcada pela Universidade Federal de Goiás. É até difícil separar a vida pessoal da Yasmin Lira da vivência dela no campus da UFG. E ela conta com carinho de onde vem essa relação. Meus pais se casaram aqui, meu pai e minha mãe, eles se formaram aqui em Geografia e em Artes Visuais. E na época eles eram muito pobres e eles queriam casar no campo. E aí eles pediram para o reitor da época para virem se casar aqui. Eles se casaram onde hoje é o Diretório Central dos Estudantes, o DCE, que antigamente era só um grande gramado. Num domingo de manhã, e eu já estava lá. Mas assim, entrar como aluna, eu entrei aos 8 meses e estou aqui até hoje. Você entrou aqui aos 8 meses na creche, e aí como é que foi essa sua trajetória aqui dentro? Isso, justamente porque meu pai e minha mãe eram estudantes aqui da universidade, na época a creche da UFG era vinculada ao PROCON. Não é como é hoje o Departamento de Educação Infantil do CEPAI, né? Então, tinha uma perspectiva de assistir a esses estudantes que tinham a necessidade de deixar seus filhos. Fiquei lá até os 4 anos, né? Na antiga creche da UFG. Saí aos 4, tinha esse intervalinho. Com 5 anos eu fui sorteada aqui no CEPAI. Fiquei até os 17.
A graduação da Yasmin também foi feita na UFG, e a escolha do curso tem uma motivação especial. Com 17, eu passei no vestibular para artes cênicas. E tem uma coisa muito especial aí, porque meu pai trabalhou na FAV. Então, eu ia lá quando eu era criança e via aquele ambiente com um jardim interno florido, com obras de arte espalhadas pelo jardim, uma multiplicidade sonora muito instigante para uma criança de 4 anos que circulava lá. E eu lembro de olhar lá e falar assim, nossa, eu quero vir estudar aqui. E cuidado com o que você deseja, né? Mas para mim foram só alegrias. Depois fiz especialização na EMAC também, em Arte e Educação Intermediática, mestrado em Artes da Cena. E entrei como professora efetiva aqui no CEPAI para ter como colegas meus professores. Yasmin, a gente veio descendo do corredor ali e você me trouxe até a biblioteca. Por quê? Por que esse ambiente aqui é especial para você? Porque desde que eu entrei nessa parte aqui do CEPAI, assim, no prézinho chulé, né? A biblioteca é um espaço que perpassa todas as turmas e que eu especificamente gostava muito de estar aqui. E a gente tinha uma professora específica, bibliotecária, que era a Marisete, professora Marisete. Ela era uma pessoa muito engajada, não só em proporcionar para a gente experiências de leitura, mas como na seleção de livros que ela fazia, muito acurada para cada faixa etária. E logo que a gente adentrava na biblioteca, ela sempre estava fazendo alguma coisa relacionada com os livros. E ela compartilhava o que ela estava fazendo, ela não fazia assim... O momento de organização não era diferente do momento pedagógico. Ele também era um momento pedagógico. Se você tivesse que definir a universidade em uma palavra, qual seria? Tudo. Por quê? Porque é toda a minha vida. Porque é meu aprendizado, tanto no desenvolvimento como ser humano, quanto o meu aprendizado profissional, meu desenvolvimento profissional, minhas relações, minhas amizades, minha família. É tudo. Eu não sei o que é uma vida fora da UFG, eu não sei o que é não estar nesse espaço. Eu realmente sou um fruto do meu meio e eu só agradeço a isso. Assim, tudo. Sim. Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar pelo canal da TV no YouTube. Lá ocorre a transmissão simultânea e também todos os programas ficam disponíveis para que você assista em qualquer dia e horário. Se quiser sugerir alguma pauta para que a gente discuta aqui no estúdio, entre em contato pelo WhatsApp. O número aparece aqui na tela. 991811406, 62991811406. Outra forma de interagir com a gente e assistir a programação é o aplicativo. Aponta o seu celular para esse código aqui na tela, baixe o aplicativo da TV UFG gratuitamente se o seu celular for de modelo Android. Você pode assistir a programação ao vivo e também interagir com a gente. Bom, e eu fico por aqui, mas te convido a continuar acompanhando a programação da TV UFG. E, claro, assistir o Mundo UFG, de segunda a sexta-feira, a 13h. E a reprise é às 20h. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima!